Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Tudo bem com você? Hoje a nossa aula de História será para os alunos do 6º ano e tem como tema Introdução ao Estudo da História. E eu sou o professor Edmilson Moraes. Aqui vocês conseguem observar algumas imagens que remetem os seus vários significados para a gente poder entender a palavra história, a ciência chamada história. Que história nós vamos estudar? Você já conseguiu observar, você já contou muitas histórias, a vida de cada um de nós é feita de muitas histórias. Todas essas histórias, elas têm uma contextualização, ou em palavras mais simples, um começo, um meio e um fim. E é a partir daí que nós conseguimos observar a grande importância que esta ciência tem para toda a humanidade. Viver a história. Então, a história era formada pelas ações que nós, humanos, fazemos. Então, vocês conseguem observar aqui nessas duas imagens as atividades que são realizadas pelas pessoas, pelos seres humanos que ajudam a contar a história de um local, de uma família, do país e do mundo. Estudar a história, a importância. Cada ciência tem um responsável pela história. E a que nós estamos estudando hoje, a responsabilidade é do historiador, que é o responsável, são os especialistas em estudar a história do mundo. E a partir de todas as evidências que os historiadores conseguem observar no espaço aonde ele vive, é que ele começa a buscar a contar a história de toda a humanidade. E para isso, um dos objetos e materiais importantes são os vestígios históricos, como textos, como documentos, como depoimentos, sons, filmes, fotos, cartas e diversos objetos. Por que é importante aprender a história? A história, geralmente, ela não está galgada no passado, mas precisamos do passado para que nós possamos entender o presente e até premeditar o que pode acontecer no futuro. Então, todos os costumes de um povo, a forma de organização, política, econômica, social, cultural, é importante para que a história, como uma grande ciência, seja responsável para poder organizar e contar todos esses acontecimentos desde lá do chamado Homem da Caverna até a nossa atualidade. Quais são os indícios e elementos importantes que ajudam o historiador a contar e a registrar a história? São as chamadas fontes históricas, que são elas materiais, orais, iconográficas, fontes não escritas e as fontes escritas. O que é que vocês vão estar acompanhando agora? Então, aqui são exemplos que vocês conseguem observar dessas fontes que são importantíssimas para o trabalho do historiador. Então, as fontes materiais são os vestígios que o homem realizou e desenvolveu ao longo de toda a sua existência. Quando ele fala de fontes materiais, são, por exemplo, alguns instrumentos de trabalhos que são encontrados para poder explicar a humanidade. As fontes orais incluem toda a informação, tradição que é passada de geração a geração. Isso é muito importante também e ajuda a entender esse processo da história mundial. As fontes iconográficas, exemplo, como vocês estão vendo aqui, imagens, fotografias, um filme, uma gravura, também ajudam a contar a história de uma grande civilização. As fontes escritas são os documentos, os registros que o homem procurou escrever sobre uma determinada civilização, um determinado povo. Aqui, as fontes não escritas, ou seja, são aquelas que não precisam de uma técnica de escrever.
São objetos, vestimentas, sapatos que foram utilizados ao longo da existência do homem no planeta. E a linha do tempo? Por que ela é importante dentro da ciência e também da disciplina de história? A linha do tempo é uma forma de organizar todos esses fatos e acontecimentos para que ele fique bem entendido para todos que entrarem em contato. Por isso que é importante para você, aluno, na sua aula de história, observar bem os fatos do início até o final, para que você possa compreender melhor tudo aquilo que acontece dentro de uma sociedade. E aqui vocês conseguem observar essa linha do tempo. E a característica importante que você deve observar aqui são essas letras que são importantes na organização desses fatos, AC e DC. Então, a linha do tempo ela é marcada depois do nascimento de Cristo. Então aí começa a zerar. E todos os fatos que antecederam o nascimento de Cristo, coloca-se a sigla AC, que significa antes de Cristo. E depois, DC, a nomenclatura ou a sigla, que significa depois de Cristo, são todos os fatos e acontecimentos que são permeados na história da humanidade. E aqui vocês vão conseguir observar alguns fatos da divisão da história. Nós começamos lá pela pré-história. O prefixo pré significa antes da história. Então, todos os fatos que aconteceram antes do aparecimento da escrita. Ou seja, é aquilo que nós conhecemos dentro do processo da formação do ser humano. E aqui você consegue observar as outras fases da história, que são divididas em... Nós temos a Idade Antiga, nós temos a Idade Média, nós temos a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que os fatos, cada uma dessas fases tem um fato histórico importante que marca algo que transformou a humanidade, algo que modificou as questões políticas, econômicas, sociais, culturais e a forma de pensamento também do ser humano, aonde questões religiosas, a questão da filosofia foi muito importante também na construção dessa linha do tempo e também nas fases da história como nós conhecemos e aprendemos. E aqui essa imagem que retrata realmente a história com este pensamento de um grande historiador chamado Mark Bloch. A ignorância do passado não se limita a prejudicar a compreensão do presente. Compromete no presente a própria ação. Então isso vem justificar o que eu falei para vocês no começo. Muitos não gostam de história. História, só ler. A leitura é importante, pois consegue abrir a nossa mente para que nós possamos entender muitas situações do que nós estamos passando no mundo de hoje. E a história, enquanto ciência, nos ajuda a entender tudo isso que estamos vivenciando no mundo. Então, o passado ele é muito importante para a disciplina e a ciência da história, para que nós possamos compreender os fatos que estamos enfrentando, passando, vivenciando na nossa organização no mundo presente e até nós podemos conseguir observar, ver algo que possivelmente pode acontecer no futuro. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante nesta aula hoje, você é aluno do 6º ano. E mais uma vez eu venho aqui reforçar esse momento bastante importante e desafiador que nós estamos vivendo nessa pandemia do coronavírus. Fique bem atento a todas as regras que você tem que fazer durante esse momento. Se higienize bem, lave constantemente suas mãos com água e sabão. E se você precisar sair de casa, use a sua máscara, use o álcool em gel. Mas se não,
Fique em casa e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.